Hello, minhas sabidonas maravilhosas! Já comecei o dia grazielando por aqui, entendeu? Eu simplesmente não achava meu telefone, meus amores. Simplesmente. Eu não sabia onde estava o meu telefone, vocês acreditam? Deixa eu só buscar aqui. Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio de Onde Tem Troféu Tem História. Hoje com uma convidada super especial, Dona Cindy, já vamos falar sobre ela aí. Se você perdeu algum episódio, tanto do Café das Sabidonas, que acontece toda segunda-feira às 7h30, para falarmos aí sobre os mais variados temas da nossa área, sobre cosmetologia, sobre disfunções de pele, sobre peelings, né? Você pode assistir tanto pelo Spotify, pelo YouTube, quanto escutar pelo Spotify. Basta digitar lá Café das Sabidonas, que você vai encontrar todos os episódios. E esse episódio de sexta-feira, ele acontece mais ou menos a cada 15 dias aí, às vezes com um pouco mais de frequência, com as nossas profissionais destaques aí dos nossos cursos. E hoje nós teremos uma convidada super especial por aqui, que eu já vou ver se ela está por aqui com a gente. Vamos ver, só um minutinho, que eu acho que eu vi ela por aqui. Peraí. Tananana. Um minutinho, olha, e agora sim! Bom dia! Bom dia, sua maravilhosa! Seja muito, muito, muito bem-vinda aqui. Obrigada! É um prazer, uma honra te receber aqui nesse episódio. Quero que tu te apresente aí para as meninas. A Cindy, ela é um bebezinho, ela mandou o mini currículo dela aqui. Eu falei, gente, eu sabia que ela era novinha, mas eu não imaginava que fosse tanto. A Cindy, ela tem 26 anos, aí é esteta cosmetóloga, formada pela Ubra, e acumula mais de 30 currículos, de 30 cursos já nesse currículo aí também. Já tem a clínica própria, já atende aí também, já formula, já tem sua própria linha, meu Deus! Fala um pouquinho com as meninas aí, Cindy. Então, meu nome é Cindy, eu tenho 26 anos, como a Grazi falou. Sou formada em estética e cosmética, me formei em 2022. E também em 2022 inaugurei a minha própria clínica. Eu já atendia antes, né? Mas atendia na casa dos meus pais, então depois disso que eu inaugurei o meu espaço. E quando eu comecei a atender, eu comecei com design de sobrancelhas, com maquiagem, depois entrei para a parte da estética clínica, principalmente pós-pandemia ali, né? E depois eu acabei largando a maquiagem ainda em 2022, 2023. E agora nesse último ano também deixei de fazer design de sobrancelhas, lash lift, enfim, para poder me dedicar principalmente à área da estética facial. Então, atualmente trabalho com a estética facial e depilação a laser. Tenho meu próprio espaço aqui na minha cidade, em Barão. E atualmente também atendo num espaço em Carlos Barbosa, mas não tão frequente quanto aqui, né, em Barão. Que maravilhoso! Não, eu tava anotando, eu sou muito tum 10 segundos, né? Às vezes a pessoa fala 10 segundos, eu já esqueci. Aí eu coloquei aqui, tu começou a atender na casa dos teus pais. Me conta sobre isso. Logo que tu Sim. começou na faculdade, tu já começou a atender também? Ou tu esperou, né, a formação? Como que foi esse caminhar aí dentro da área? Sim, então, na verdade, eu comecei atendendo ainda quando eu estava na faculdade, mas acho que eu estava aí no segundo, terceiro semestre, porque eu dei uma pausa no meio da faculdade, porque eu fui viajar a trabalho, porque paralelamente à função de estética, eu também trabalhava como modelo. Olha E que maravilhosa! Como assim? Me conta isso. A gente sempre tenta ir pela beleza, né? Vamos usar a beleza a nosso favor. Aí depois eu acho que a gente percebe que é mais fácil estudar do que viver da beleza. Não sei se tu notou isso, né? então, sim, na verdade, Grazi, eu sou agenciada numa agência de modelo desde os meus 13, né? E aí, quando eu tinha 18, eu viajei a trabalho para China, para Hong Kong, Filipinas, enfim, e eu fiquei um ano fora, né? E aí, curiosamente, pra tu ver como são as coisas, né? Em 2019, eu ia viajar de novo, já estava com o contrato mais ou menos encaminhado, e eu quebrei o meu pé num trabalho, voltando de um trabalho da faculdade num dia, e eu não consegui viajar, né? Por conta disso, ainda bem, porque eu ia viajar para a China em 2019, imagina estourou a pandemia Hum, em 2020, né? hum.
Uhum. Então foi o, assim, era pra ser, foi ficar aqui. E aí Aham. foi por isso que na época eu já tinha um curso de maquiagem, já trabalhava com maquiagem e um curso de limpeza de pele. E aí foi por isso que quando eu fiquei aqui, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, né? Preciso trabalhar. E aí na casa dos meus pais tinha um cômodo livre. E eu falei, bom, então vai ser isso, vou trabalhar com essa parte da estética aqui. E aí eu comecei atendendo lá. Era um lugar pequeno, mas enfim, né? Tinha o que precisava para É, atender. precisava. Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar com a parte principalmente de design de sobrancelhas, de maquiagem. E quando entrou na função de pandemia mesmo, porque até então eu trabalhava num salão também, paralelamente a isso. E quando entrou a pandemia, não tinha mais procura por maquiagem como tinha antes, diminuiu muito, né? A gente teve que se reinventar. E foi nesse momento da pandemia que eu entendi que precisava atender online também, e na época eu já te acompanhava, então foi ali onde eu comecei a fazer a parte dos atendimentos online, e nesse momento foi onde eu comecei a ajustar a skincare, a fazer toda essa parte de cosmetologia personalizada também. E aí, depois disso, eu atendi 2021, 22 ainda na casa dos meus pais, que era enquanto que eu estava na função de faculdade também. E aí conciliei isso e em 2022, então eu inaugurei um espaço, uma clínica aqui no centro da minha cidade também. Guria, eu tô chocada, eu chego a ficar emocionada, porque vai passando um filme na nossa cabeça, né? E toda vez que eu ouço a história de vocês, é como se eu estivesse vendo a minha, assim, né? Imagina, Sim, tu super novinha, já colocou. E é muito isso, né? Imagina, tu começou a atender na casa dos teus pais, num cômodo livre ali. E é muito isso, né? Usou o que tinha à disposição. Cara, eu tenho isso e eu vou fazer acontecer com sim, isso aqui. Às vezes a gente fica esperando a melhor oportunidade, a melhor sala, o melhor lugar. E aí tu fica naquela coisa, tu fica travada. Eu sempre digo isso, exatamente. eu acho que o que nos move, né, é o fazer. Independente das circunstâncias, vai lá e faz o que precisa ser feito. E tu, desde nova, tu tem muito isso, assim, também, né? Cara, eu vou fazer, vou fazer. Imagina, ainda estudava, atendia, estudava, tu estudava de noite naquela época, assim, de em que período Sim, era? na verdade, eu estudava de manhã, em alguns turnos de manhã, de tarde, enfim, eu sempre fazia muitas cadeiras, né? Então, Uhum. eu geralmente estudava de noite, mas como eu morava longe, né, dava 2 horas do Imagina! lugar onde eu estudava, então, da minha cidade até Canoas, né, ali na Ubra, dava 2 horas. Então, quando eu podia, eu conciliava algumas cadeiras, tipo, de tarde, de noite, ou de manhã, de Hum. tarde, de noite, enfim, do jeito que Sempre dava, assim. aproveitar, né? E é Exatamente. esse. Os bastidores que o povo não vê. Essa Exa- mulher tá aqui, meus amores, e não é à toa, entendeu? Exatamente. Essas coisas a gente não conta, né? Mas era Essas... essa parte, assim, foi uma das coisas mais, eu acho que complicadas da faculdade, porque eu ficava, né, mais tempo na van do que na faculdade em si, porque eram 4 horas de viagem por dia, né? Então eu ficava muito tempo nessa função. E por isso que eu aproveitava quando eu podia fazer mais cadeiras, enfim. Tinha amigas também que moravam lá, então eu aproveitava para ficar por lá e assim por diante. Nossa, é uma batalha, né? É uma batalha. E uma vez eu escutei uma frase de uma paciente, inclusive, que ela disse, né? É justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, hoje, assim, claro, às vezes as pessoas, imagina, eu sempre gosto de reforçar, ainda mais dessa edição, né, das profissionais destaques do curso. Nós recebemos, Cindy, mais de 200 casos clínicos. Não foram poucos, foram muitos. E eu sou canceriana, né? Eu não gosto de ser influenciada. Então, pelo meu coração, né? Eu falei assim: não, vamos fazer o seguinte: a gente vai criar uma bancada aqui só de resultados de produtos, formulações, resultados, passa pela bancada e aí depois o filtro final chega até mim. E aí, Sim. quando eu comecei a olhar as tuas fotos, assim, imagina, tu formula assim, tu tem 26 anos, né? Gosto de frisar muito esses pontos. Tu tem 26 anos. Tu já abriu o teu espaço aí, mas tu formula como uma pessoa que já está na área há muitos anos, Ai, entende? Então, obrigada. isso deve ser valorizado, sabe? Os resultados que tu entrega são resultados que muitas profissionais que já estão há muitos anos aí no mercado ainda não conseguem entregar. Então, isso deve ser valorizado, isso deve ser reconhecido, sabe?
E tudo que vem por trás, né, de uma conquista, de estar em destaque aí, isso é puro merecimento. E aí, ouvindo a história, né, da onde veio, o que fez, ainda mais reforça isso, sabe? Do merecimento puro disso, né? Eu sou muito grata à Ubra, né, porque eles me abriram muitas portas lá. As profs são umas queridas Sim, também, muito né? amadas. Aham. E estar em contato assim com vocês agora também é muito, muito gratificante aí para mim. Faz quanto tempo, Cindy, que tu agora tem o teu próprio espaço aí na tua cidade? Então, vai fazer quase 3 anos que eu tenho um espaço aqui, né, a clínica, mas que eu atendo, comecei a atender em 2019, finalzinho ali de 2019. Então, faz uns quase 6 anos aí. Perfeito. E quando que tu teve, né? A pandemia, eu acho que ela mudou muitas chavinhas dentro de todo mundo, né? Sim. Cada um teve o seu despertar de um modo diferente, enfim. Quando que foi o despertar individual da Cindy para esse mercado de cosmetologia? Que tu olhou e pensou assim, cara, aqui tem uma oportunidade, eu vou olhar para isso e eu vou focar nisso. Quando foi esse teu despertar aí? Então, na verdade, eu acho que Grazi não teve um dia ou um momento assim específico, mas eu acho que foi ali ao longo da pandemia, porque até a pandemia eu atendia, mas eu atendia tipo, a paciente vinha, fazia uma limpeza de pele e eu ajustava o skincare, mas assim, de forma Uhum. muito básica, né? Eu fazia anamnese ali, mas nem se compara ao que é hoje. E eu já sentia isso de tipo, cara, daí a pessoa vai fazer a limpeza de pele, vai pra casa e vai lavar o rosto com sabonete em barra. Como assim, sabe? Ai, meu trabalho foi todo em vão, enfim. E eu sentia essa necessidade, mas eu ainda não tinha colocado isso em prática. E quando chegou a pandemia, eu comecei a trabalhar essa questão do online e aí eu senti necessidade, e as pacientes também, da gente ter um atendimento online, ajustar o skincare, enfim. E aí eu entendi que podia ajudar as pacientes com a função do skincare, sem necessariamente elas estarem ali para fazer o atendimento, para e ali é onde eu vi que, cara, não dá, só os produtos da indústria não estão me atendendo o que eu quero, porque durante a pandemia, principalmente, a gente teve muito essa questão de dermatite, né, por conta do estresse, e aí tinha acne com o uso da máscara, então foi onde eu entendi que poderia, em um único produto, atender várias disfunções. E aí eu comecei a me aprofundar muito nessa parte da cosmetologia. Inclusive, assisti muitas lives tuas naquela época, né, de atendimento online, de personalização de skincare. Então, foi ali onde me virou uma chave para parte da cosmetologia personalizada em si. Então, valeu muito, muito mesmo, assim. Foi onde eu aprendi muito sobre a questão do skincare. Não, e faz toda a diferença, né? Falando sobre essa parte da cosmetologia, tu falou dos produtos industriais. Eu acho que todas nós, né, nós precisamos ter um ponto de início, um ponto de partida. E é comum, né, iniciarmos pelos produtos da indústria. Até hoje eu trabalho com alguns produtos da indústria, não sei se tu Sim, também, mas também. eu trago um pouco dessa mescla, né? Mas quando a gente aprende a trabalhar com os produtos magistrais, ou seja, com os produtos personalizados aí através das farmácias de manipulação, eu notei muita redução de custo dentro do meu negócio, né? Eu não sei se tu notou isso Sim, também, porque quando a gente compra os kits prontos de produtos cosméticos, são caríssimos, esses bichinhos não são sim. baratos, entendeu? E quando a gente vem com produtos um pouco mais multifuncionais, onde a gente mesmo coloca ali as dosagens, concentrações, embalagens, a gente consegue trazer uma redução de custo. Tu notou isso no teu negócio Sim, também? muito. Inclusive hoje eu tenho pouquíssimos produtos assim que eu tenho que são de marcas prontas, né? Ainda tem que nem tu disse, tem coisas que a gente não abre mão, Uhum. mas a maioria hoje eu tenho substituído por produtos magistrais, justamente por isso, porque a gente consegue colocar mais ativos, porque a gente consegue escolher a embalagem, a quantidade. E eu percebia muito isso, que às vezes a gente comprava um kit pronto, daí vinha um ou outro produto que usava menos, que não fazia sentido, e aí tinha que comprar o outro kit para colocar. Enfim, é muito, tem um custo muito alto e não é funcional, né? Então, Uhum. percebi muito a redução de custo e, claro, né, melhora do resultado que a gente entrega é muito diferente, assim, tem coisas que os produtos magistrais permitem que nenhum produto, ao meu ver, da indústria consegue entregar, consegue Uhum. fazer. Vale muito a pena. Sim,
Isso que tu falou é muito sério, né? Às vezes a gente tem um produto ali que, coitado, ele quase não é usado naquele protocolo, aí desperdício, né? Vai produto fora, Sim, vai para o meio ambiente, tem toda aquela questão envolvida que a gente conhece, né? Mas essa sim. redução do custo foi uma das primeiras coisas que eu notei, assim, muito, né? E eu te digo uma coisa, a gente ainda trabalha com os produtos da indústria, porque a gente ainda não chegou naquela formulação perfeita daquele produto, mas em breve vai chegar. Exatamente. Tem alguns Exatamente isso. Tem alguns produtos que eu uso também que eu gosto, aí eu já tentei levar para os produtos magistrados. Falei assim, não, mas ainda não ficou 100%. Quando eu tiver mais um tempinho, eu vou estudar essa Sim, formulação, a gente vai chegar. sim, sim. É bem isso mesmo. A gente acaba meio que viciando assim nessa parte daí. E eu percebo que daí hoje eu olho um rótulo e falo, ah, isso aqui dá pra formular muito melhor, dá pra botar mais ativo. É muito isso. E falando sobre essa questão, né, de mercado em si, produtos, tu encontrou dificuldade, primeiro, né? Tu vem aí de uma cidade, ela, tu disse, né? Fica 2 horas de Canoas ali, né? Deve ficar um pouquinho mais aqui de Porto Alegre, talvez. Sim. Tu encontrou dificuldades aí nesse posicionamento da tua cidade? Tem outras pessoas que trabalham com isso aí na tua cidade também? Me conta um pouquinho. Então, na verdade, Grazi, a minha cidade é muito pequena, né? Tem 6, 7 mil habitantes só. Então, é uma cidade bem pequena. E na época, quando eu comecei estética, acho que eu fui a primeira pessoa, assim, a fazer estética aqui da minha cidade. E graças a Deus, hoje é um mercado que vem crescendo, né? Isso ajuda muito a gente a ter mais autoridade, enfim. E acredito muito nisso que tu fala, que quanto mais a gente tiver esteticistas na área e atuando e cobrando consulta, melhor vai ser para nós. Então, hoje é um mercado que vem crescendo. Mas na época que eu comecei, de fato, foi uma coisa muito diferente, assim, porque as pacientes vinham e queriam o procedimento, não Hum. era a consulta, não era o skincare. Então foi difícil no começo, mas ao mesmo tempo que foi difícil também foi um diferencial, né? Porque eu entendo que, por mais que tenha sido uma coisa que ninguém oferecia até então aqui, era um diferencial. Claro que talvez tinha profissionais que atuavam, mas acho que não esteticistas com essa parte da consulta, do procedimento, enfim, de indicar um skincare. Então, talvez até tinha uma ou outra, mas não da mesma forma como eu trabalhava. Então, hoje eu acredito que tenha profissionais que trabalham dessa forma, que façam a consulta, né? Mas não formadas em estética. E acho que essa questão da estética integrativa, não. Isso eu acredito que eu seja uma das únicas, assim, que tem aqui na minha cidade que atue dessa forma. Então, foi difícil no começo, porque é difícil tu explicar que tem uma consulta, que tem um skincare, que tem que ter um acompanhamento e que eu não vou entregar um procedimento único aqui para resolver uma queixa, né, de, sei lá, 10, 15 anos. E aí faz um procedimento milagroso e não tem um suporte pós, então. E é uma coisa que da estética convencional que os pacientes estavam acostumados, né? Que eu acho que quando eu comecei na estética, em 2016, 17, ainda era assim, né? A gente ainda tinha muito disso, que o paciente vinha fazer um peeling, caía toda a pele, não tinha um suporte pós, mas era esse o resultado, enfim, e é isso. E aí Daí, depois que eu entrei na estética, assim, as coisas começaram a mudar muito, ainda bem, né? Hoje a gente tem a parte da é, estética integrativa que muda muito os resultados da gente e o suporte que a gente consegue dar para o paciente também. não, total, né? Falando em peeling, já deixando um convite para o pessoal aqui nos próximos dias aí, teremos o nosso evento incrível aí sobre peeling. Inclusive, isso foi um desafio que a minha equipe lançou, né? Porque o mercado da estética, e graças a Deus, ele se transformou e vem se transformando, como tu disse, muito. O nosso olhar, ele tem que ser um olhar para esse paciente como um todo. Independente do procedimento o qual estamos aplicando, seja ele um peeling, um microagulhamento, um ajuste, né, de cosmetologia, de skincare, até porque o peeling ele é cosmetologia, tudo é produto químico. Se é produto químico, interage com o organismo. Então, olha onde a gente vai. E aí a gente vem com aquela história, né, que a pessoa ela mesma compra um peeling ali, eu quero aplicar o peeling X, vai, chega na clínica e isso não é assim uma coisa, isso ainda acontece muito, ainda é tratado como uma normalidade. Então, quando a minha equipe me lançou esse desafio, muito pelas alunas profissionais também pedirem, eu falei assim, gente, eu não consigo criar algo que não esteja correlacionado com um dos pilares principais, que é a estética integrativa, né?
Sim. Então, eu vou tentar trazer ali a aplicação prática 100%, pilha, aquela coisa que a gente ama, mas tendo esse olhar, porque a gente não pode negligenciar, né? Então, teremos muitas práticas clínicas aí também. Quem ainda não se inscreveu no evento, 0306, aí depois eu falo um pouquinho mais sobre isso para vocês. Hoje tu cobra a tua consulta, então, Cindy. Sim, Quanto sim, que é essa consulta? Não sei se tu sim. pode falar aí para as meninas. Quanto começou? Atualmente eu cobro R$ 200 pela consulta, então. Ah, garota! Mas eu comecei, sabe, Grace, que esses dias, inclusive, eu tava olhando algumas tabelas, algumas coisas, e é curioso, assim, como a gente vê que quando tu olha, né? Eu comecei cobrando R$ 40 o ajuste do skincare. Então, isso, claro, em 2020, né? Ali 2020, Uhum. 2021. E é curioso como a gente vê como a gente evolui. E ainda hoje eu acho que por tudo que a gente oferece, por tudo que a gente estuda, poderia ser muito mais, né? Então, é bem legal de ver a evolução, assim, e de ver que, apesar de cobrar o valor, tem muita adesão das pacientes, né? Tem muita procura e as pacientes têm vontade de fazer e têm vontade de investir, então vale muito a pena mesmo. Eu também comecei cobrando R$ 50. E isso, sim, é uma coisa. Primeiro, parabéns, né? Começou Obrigada. com 40, foram 200, vão pra cima, entendeu? Não, eu tenho, guria, eu fico chocada, porque tem alunas que cobram mais do que eu, né? Nós temos algumas alunas muito bem posicionadas em São Paulo, no bairro Itaim Bibi, Itaim Bibi, né? Que é um dos bairros mais chiquetosos lá, enfim, que elas cobram mais de R$ 600 uma consulta, meu amor. Aí eu falei assim, como assim, entendeu? Vou para ir trabalhar também. Então, para a gente ver o tamanho do nosso mercado, né? E eu sempre falo muito isso, gente, e eu acho que tu percorreu exatamente esse caminho, né? Faz o que precisa ser feito, inicia de algum lugar. A gente precisa começar. Não interessa Sim, quanto você vai cobrar, mas eu vou cobrar R$ 30. Não interessa, começa sim, de algum lugar, faz, exatamente, exatamente isso. tira essas E amarras. quanto mais a gente se posiciona, né, Grazi? Eu acho que é isso, dentro da nossa área, assim, como esteticistas, quanto mais as pessoas entenderem que precisa cobrar, que a gente precisa se valorizar, melhor é, porque a gente tem como se posicionar melhor, porque daí não tem essa concorrência do profissional que não cobra, do profissional que cobra, enfim. Então vale muito a pena isso. E depois que elas sentam, né, na tua frente, eu tenho certeza que tu já deve ter ouvido muito isso. Nossa, nunca ninguém fez uma consulta assim. Muito, Agora eu entendo por que tu cobra consulta. Agora eu entendo por que a tua consulta custa tanto. Agora eu sei sim. por... E Sim, aí vai o e eu boca. acho que é muito bom, porque além da função do cuidado com a pele, a gente desperta nelas também um cuidado da saúde como um todo, que às vezes nenhum profissional trouxe para elas, né? E isso vale muito a pena, porque tem uma recompensa além da função de pele, né? Então vale muito a pena. Não, perfeito. E ali tu estava falando, né, sobre essa questão das pacientes mesmo, da cidade pequena. Isso é uma vantagem nesse sentido, né? Porque a coisa boa, ela corre solta. Então, assim, vai o boca a Sim, boca e aumenta o fluxo, né? Claro que a sim, internet, ela tem escala mais rápida e maior, mas nada vence o boca a boca. Ainda mais estando numa cidade pequena, em que se dá certo, todo mundo sabe, se dá errado, pior ainda, né? Então, isso é maravilhoso, não é? sim, É sim. uma, Vale é uma... muito a pena. Eu acho que tem, claro, tem os dois lados, né? Que tem a parte que é um desafio. Mas tem a parte que vale muito justamente por isso, né? Porque a gente consegue fazer o nome da gente mais fácil, assim, e consegue entregar resultados e o boca a boca vende super, né? Muito, muito, muito. Claro que hoje a internet vende bastante também. Eu vendo muito para outras cidades, então tem essa parte também, mas a parte da cidade pequena tem seus benefícios. Sim, perfeito. Deixa eu responder uma pergunta de uma colega aqui. Sim, Graga, tem vontade de fazer seu curso? Não sei qual deles ainda, né? Mas eu tenho uma dúvida. Um peeling de uma marca famosa. E quero saber se você tem peeling magistral para melasma, né? Na verdade, a gente trabalha com produtos magistrais, né? Então, são 100% produtos personalizados. E veja que louco, né? Quando o pessoal falou, Grazi, né? O pessoal tem pedido muito nas pesquisas, aparece muito o que elas querem que tu fale e tal. E eu falei assim, meu Deus. aí eu E aí o que inclusive fui uma, viu? Que eu disse, gente, é tudo de bom trabalhar com feeling magistral. Ai, a Graça podia trazer alguma coisa depois, fiquei é, bem feliz. exato, mas
veja que louco, né? Deus faz a gente percorrer um caminho e tu deve concordar disso comigo, né? Mesmo sem eu ter nunca falado sobre peeling contigo, ter dado um curso específico sobre peeling, hoje tu não consegue realizar os teus atendimentos de trás para frente com a cosmetologia personalizada, com tudo que a cosmetologia te entrega, sem mesmo eu ter te passado, olha assim, aqui tem um protocolo do passo 1, do passo 2, do passo 3. A cosmetologia, ela não te trouxe essa, sabe, o chão? Sim, Ela trouxe o chão. total. E eu acho que a gente começa a enxergar os atendimentos como um todo de uma forma diferente, né? Do preparo da pele, da recuperação da pele, tem coisas que sempre vão ser iguais, né? Num procedimento, por exemplo, aí tu vai fazer um peeling, tu vai fazer um microagulhamento, a tua preocupação com o antes, com o depois, com o durante do procedimento, ela vai ser geralmente a mesma, assim. Então, prepara muito a gente para outros procedimentos também, para outros protocolos que a gente vai entregar, então é muito bom isso, porque a cosmetologia tem essa parte que é de um benefício, assim. Exatamente, por isso eu falo, né? O peeling também é cosmetologia, mas a gente vai agora nos aprofundarmos exatamente nesse universo, a pedidos, óbvio, né? Então a gente vai trabalhar e eu só trabalho com peelings magistrais, né? Eu não trabalho com peelings da indústria, muito já trabalhei, mas eu vejo que as meninas perguntam muito sobre marcas, mas principalmente quando a gente trabalha com peelings, eu preciso saber exatamente o que eu estou aplicando. Isso Sim. faz parte quando a gente traz ali risco zero de intercorrência, por quê, né? Porque eu sei exatamente o que tem dentro do meu produto e como eu estou aplicando. Diferente de eu estar comprando um produto às cegas, que eu não sei o nível de concentração, o pH exatamente daquele produto. Então, existe ali um certo grau de risco. Quando a gente fala sobre produtos magistrais, você desenvolveu aquilo ali, você sabe exatamente o que tem naquilo ali. Então, esse é um dos pilares da segurança. E nós vamos entrar nesse universo aí nos próximos dias. Mas Aí ansiosa já. sobre os teus produtos personalizados aí, né? Eu vejo que, claro, tu tem uma mão incrível aí para essa personalização individual das pacientes, né? Vejo as sacolinhas, os pedidos todos maravilhosos. E hoje tu já tem a tua própria linha também de produtos. Tem alguns produtos meio coringas, multifuncionais aí também. Então, na verdade, Grazi, isso é uma coisa que até no dia que eu conversei com a Maia, eu comentei com ela isso, né? Que eu registrei minha marca agora, então também tô esperando sair esse registro. Demora um pouquinho. Para poder fazer, mas hoje eu tenho o gloss, que eu tenho a pronta entrega sempre aqui, né? E vende super. E agora também lancei um hidratante que é pós-toxina botulínica, né? Então eu entrego no pós-atendimento, que tem ativos aí que potencializam o resultado. Mas tem produtos que eu tô para formular, para lançar, que são exatamente que nem tu disse, produtos coringas, assim, que a gente sabe que pode entregar, que tem ativos que vão servir para mais tipos de pele. Então, tenho esses Uhum. produtos também que estão aí para serem lançados. E aí, agora assim que sair o registro da marca também facilita para mim pela função do rótulo e tal. Então, pretendo fazer isso também. Maravilhoso. Nós temos novidades em relação a isso. Nós temos um projeto. A grande dificuldade, né, é que o quê? Às vezes a gente não quer 1.000 unidades no mesmo produto, né? Às vezes a gente quer 100, 150 de um, 50 do outro. A gente quer umas Sim. coisas. Esse foi um grande desafio. A gente está há, no mínimo, 1 ano e meio aí nessas tratativas, negociações, funções, enfim, para trazer isso para dentro do Fórmula. E nós estamos com um projeto piloto, onde as profissionais destaques aí serão as primeiras a Ai, que fazerem parte. demais. Então, em breve, nós estamos nos últimos ajustes de parafusinhos aí. Acredito que nas próximas semanas vocês já terão um contato aí com e esse privilégio, né? De conseguir produzir marca, tudo bonitinho, Anvisa, aquela coisa assim, ó, Ai, maravilhosa. que tudo! Realmente isso é uma dificuldade, viu, pra gente ter. Não é bem simples assim. Tem Não, esse. muito, e é isso que eu falo para as pessoas. Às vezes a gente fala, é que como a gente vive tanto a área, ai, a gente formulou um produto. Daqui a pouco isso já é até comum, entendeu? Ai, quero fazer um gloss, a gente faz ali. Ai, quero fazer um sabonete, a gente faz. Se torna um pouco mais comum. Mas existe muita complexidade por trás do desenvolver de um produto, por trás de uma composição de um produto, normas e etc, né? Que muitas vezes as pessoas não conhecem. Sim. Então,
visando facilitar esse caminho, né? Reduzir aí muitas coisas. Em breve vocês terão o privilégio aí. Eu estou muito feliz de trazer isso para Ah, que vocês. demais, Grazi, muito bom mesmo. Vale super aí, realmente é o que tu disse, tem muitas coisas complexas por trás disso que a maioria das pessoas não faz nem ideia, né? E custo, né? Oxe! Sim. Vai longe tudo isso aí, mas eu fico feliz. Em breve teremos novidades, eu tenho certeza que vai alavancar muito aí. Quero saber se tu quer deixar algum recado aí para as meninas, os teus atendimentos, são atendimentos presenciais, online, se tu tem curso também. Agora é a hora do teu merchan, entendeu? Vamos para cima. Ah, então, na verdade, hoje o Brasil tendo online e presencial, né? E o online é uma das coisas que foi muito legal, porque quando eu comecei, eu pensei, gente, mas como é que vai fazer, né, para poder entregar um resultado? Porque a pessoa não pode vir aqui para fazer um procedimento. E isso é o legal da cosmetologia, que a gente consegue entregar resultados incríveis, mesmo sem o paciente estar aqui. Então, hoje eu atendo pessoas do Brasil todo, né? Atendi pacientes já que moravam fora, e isso da gente entender sobre composição de produto faz com que a gente possa indicar produtos para o uso no mundo inteiro, assim, né? Porque a gente consegue avaliar a composição e dizer se aquilo é ou não indicado. Então, claro que aqui no Brasil facilita, porque tem a parte do manipulado, né? Que a gente consegue botar tudo dentro de um único produto. Mas, de qualquer forma, nada impede da gente atender para fora do Brasil também. Então, hoje eu atendo aqui, atendo em Carlos Barbosa também. No momento não tenho curso ainda, mas isso também é uma das coisas que a gente tem estudado, a possibilidade de fazer, de trazer. E claro que hoje o atendimento online facilitou muito essa questão de poder trazer mais oportunidade para quem é paciente, enfim. E acho que é muito legal hoje com a estética crescendo, né? Essa questão de a gente poder se ajudar entre colegas e trazer experiências, trazer oportunidades e então vale muito a pena isso da parte da estética e é muito legal ver a estética integrativa crescendo também, porque daí a gente consegue ofertar melhor isso no mercado e tem uma adesão melhor dos pacientes como um todo também. Eu sempre digo isso, né? Que vocês que estão agora, eu sempre digo, né? Quando um reconhecimento chega, ele não chega à toa e ele não chega por acaso, né? A pessoa, existe todo um vago, mais ainda da estética integrativa, né? Existe toda uma questão energética envolvida, existem várias camadas envolvidas Sim, algo assim chega, né, desse nível, né, porque nós estamos aí liderando um dos cursos através do Fórmula, né, de cosmetologia do nosso país. Então, quando algo chega assim, Cindy, não é à toa e não é por acaso. E eu sempre digo que agora vocês têm uma responsabilidade para com outras profissionais também do nosso mercado. Assim como vocês absorveram, aprenderam e estão tendo resultados através de vocês, outras pessoas também podem ter. sim. Então, existe mais uma porta aberta aí para que vocês façam o trabalho de vocês agora também com outras profissionais. Então, claro que eu sei que tem muitas coisas envolvidas, tem muitas camadas, né? Mas quando a gente absorve algo assim, a gente começa a entregar resultados que muitas outras pessoas não entregam, isso é um grau de responsabilidade que deve ser passado para frente aí também. Então, ó, pensa nisso, entendeu? Abraça, tu que é do fazer, vambora, tá? Sim. Vou estar esperando isso na minha mesa, inclusive. E aí, queria ver, claro que toda a tua trajetória, tudo que nós falamos aqui já é uma história super inspiradora para as outras colegas, principalmente colegas aí que estão iniciando, né? Tu é muito do fazer, desde nova, imagina, já atuava aí como modelo também, sempre foi de dar a cara e o carão, e estamos aí. Mas queria ver se tu quer deixar uma mensagem final aí para as colegas também. Ah, então, na verdade, Grazi, acho que é exatamente isso que tu falou, que às vezes a gente espera uma oportunidade perfeita, né? Espera ter um lugar perfeito. Inclusive, acho que a Cacá tá aqui. A Cacá foi uma das pessoas que super me incentivou quando eu comecei. Ela também atendia no quarto dela e ela disse, amiga, vai e faz com o que tu tem. E foi um incentivo extremamente importante, assim, pra mim. E acho que isso vale para todas as profissionais. Eu acho que a gente não precisa esperar ter o lugar perfeito, ter o melhor, né, espaço para atender, mas atender com aquilo que a gente tem de conhecimento, de oferta, enfim, para poder passar para as outras pessoas. E acho que isso vale muito, porque eu tenho certeza que alguém aqui já foi num lugar que
era o melhor lugar, o lugar mais bonito e não foi bem atendido, né? Que o profissional não entregava o que a gente esperava. Então, acho que isso precisa ser valorizado, o conhecimento que a gente tem, e é importante que a gente cobre desde cedo por esse conhecimento, que a gente aprenda a se valorizar o quanto antes, né? Porque isso faz toda a diferença lá na frente. E as pessoas enxergam a gente com outros olhos também quando a gente cobra por aquilo. Então, não deixem de cobrar, não deixem de fazer a consulta, não deixem de entregar todo o conhecimento que a gente tem, que hoje com a faculdade, com inúmeros cursos, né, como o da Grazi, a gente consegue entregar conhecimento que vale ouro, assim. Então, faz toda a diferença. E acho que isso é muito importante, a gente saber se valorizar, aproveitar a internet para isso também. Hoje a gente consegue entregar resultados muito além, né, com a internet e consegue pacientes do mundo inteiro. E vale muito essa parte do skincare personalizado, de a gente conseguir entregar fórmulas para o paciente para atender diversas disfunções em um único produto. E isso faz muita, 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 muita diferença lá no final, porque a gente consegue ter resultados melhores em procedimento aqui no consultório também com isso. Então, acho que é importante isso, a gente saber se valorizar, não importa onde, não importa com o que a gente tem, é saber fazer aquilo que a gente foi ensinado para fazer, né? A gente tem conhecimento, muitas vezes a gente quer, não, mas eu preciso ter mais um curso, mas eu preciso ter mais alguma coisa, e às vezes a gente não está aproveitando o básico que a gente já Uhum. tem para poder entregar bons resultados. Então, é fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente já tem e sempre lembrar de se valorizar como profissional também. Ai, meu Deus, eu vou te guardar aqui dentro! Maravilhosa essa mulher! Eu tô emocionadíssima, sabe por quê? Principalmente pela tua história, assim, que é fascinante, sabe? Por tu ser novinha e tu ter vindo de um mercado, né, dessa área da beleza, da moda, modelo e etc., que é um mercado super desafiador. Com quantos anos, assim, tu começou a ser modelo lá atrás? Bem Na novinha. verdade, eu comecei, fui agenciada quando eu tinha, acho que 14, 15 na época, mas aí que eu fui viajar mesmo, que fui viajar a trabalho, enfim, foi com 18, então realmente foi algo bem difícil, assim, foi para um mundo totalmente diferente, né? Ir para a China foi algo que me fez crescer muito como pessoa, porque eu fui completamente sozinha, né? E super novinha, gente, hoje nem sei como fui, mas enfim. É. É, isso, claro que também me fez poder, depois quando eu comecei a atuar, né, empreender, enfim, acho que a gente enxerga os desafios com outros olhos, então isso também me fez crescer muito, assim, poder ver a área da estética como um desafio e ter muito mais garra, assim, para poder fazer as coisas, porque quando a gente começa com essa questão, que nem eu comecei, e tenho certeza que tem muitas meninas aqui que também começaram em outra área, e isso faz a gente crescer muito pessoalmente. Então, vale todo o nosso aprendizado, toda a função para atender depois, tudo é válido. É por isso que eu fiz essa correlação, né? Porque muitas pessoas não conhecem o ambiente hostil que é de ser modelo e tudo que existe por trás. E, gente, é um ambiente Sim. muito caótico, né? A gente vê só a parte bonita, né? Muitas coisas dos bastidores, as pessoas não têm Não, 1% de noção, sabe? É um ambiente muito hostil em muitos momentos. E eu acho que Deus faz a gente percorrer um caminho de amadurecimento por alguns lugares, né? Então, eu também, antes de entrar na estética, eu passei por muitos lugares que me fizeram amadurecer. A gente deixa de ser... Não que a gente perca a nossa inocência ou coisa assim, mas a gente começa a olhar com outros sim, olhos, né? exatamente. Falando, será que é? A gente começa, sabe? Então, quando a gente vem para o mercado da estética, que tem vários desafios de empreender, né? E exige muita coragem, exige muito daquela força, daquele posicionamento, tipo assim, eu vou fazer. É quase como um posicionamento, assim, de tu precisa desfilar. Tu tá na beira da passarela, tu não tem o que Sim. fazer. É ir e voltar e tu tem que ir. É exatamente isso. Eu acho que isso foi uma das coisas que é que nem tu disse, né? As pessoas não têm noção de como é e a gente só vê a parte bonita, só vê o final, né? E eu lembro, acho que esses dias, inclusive, tu fez fotos com ele, né? O Carlos Cilheiro foi um dos que eu já fiz trabalhos, enfim. E eu lembro que ele me falava muito isso. E depois, quando eu fui viajar, fez muito sentido, porque
trabalhar aqui no Brasil como modelo é uma coisa, né? Mas trabalhar lá fora, e eu acho que aqui a gente tem isso do quentinho, de que se tu teve um dia ruim, tu volta pra casa, tu tem tua família, tu tem tua caminha, tu tem, né? E lá não era assim, então a gente começa a aprender a lidar muito diferente com as situações. E isso foi muito, muito bom pra mim, porque quando eu comecei na estética depois, em muitos momentos, assim, teve coisas que, tipo, tá, tu tem que decidir agora o que tu vai fazer, como tu vai lidar, e é isso, não tinha outra opção, então faz a gente crescer muito. E, infelizmente, a gente cresce na dor, né? Não é nos dias É, felizes, não é na dor mesmo que a gente cresce. Mas vale a pena lá na frente, a gente aprende muito e se torna uma pessoa muito melhor com isso também. não muito, e tu é muito madura para tua idade, muito madura para tua idade. Não à toa tu conquistou todos esses resultados, não à toa tu estás onde tu estás, né? E eu acho que a gente também, ao longo da nossa carreira, as coisas elas vão ficando comuns e corriqueiras, né? Tipo assim, ah, tá, eu já tenho a minha sala, aquilo ali é comum. Às vezes a gente precisa parar e olhar o quão grande aquilo ali é, sabe? O quanto a gente batalhou por aquilo ali, o quanto aquilo ali já foi o nosso maior sonho da nossa vida e estamos vivendo o maior sonho da nossa vida, né? Hoje eu acredito que tu esteja vivendo o maior sonho da tua vida, de ter o teu espaço, de estar sendo reconhecida, de estar fazendo o teu nome. Um dia tu já sonhou muito com tudo isso, sabe? E às vezes a gente deixa as coisas passar pela correria do dia, por tudo, mas que história incrível e impactante. Eu Ai, estou assim, obrigada, eu já Grazi. eu já te acompanhava, já era tua fã, né? A gente sempre comenta, o Silvio e eu, sobre os teus resultados, sobre os teus movimentos dentro da área, porque a gente conheceu algumas de vocês ainda bem novinhas, né, na Ubra, e acompanhar toda essa trajetória. E agora saber de tudo que existiu por trás, mais ainda. Conta sempre conosco, não só comigo, com o Silvio aí também. Que Deus ilumine grandiosamente todos os teus projetos, todos os teus passos, todas as tuas vidas, toda a tua vida aí também. E siga contando sempre, sempre conosco. Pode deixar. Muito, muito obrigada, Grazi. Foi uma honra estar aqui. De fato, que nem tu disse, né? Hoje tem muitas coisas que um dia foram um sonho e a gente às vezes esquece de valorizar isso. E acho que isso é de todas nós empreendedoras, né? Que às vezes a gente tá tão na correria e sempre sonhando maior e maior e a gente esquece de valorizar o que a gente já conquistou. Então, com certeza, até que hoje é um sonho mesmo. E ser reconhecida e, enfim, pelos resultados. De fato, é uma realização e muito, muito obrigada. É uma honra gigante estar aqui hoje e poder participar da live. E eu torço muito para que a gente possa, né, seguir conquistando coisas dentro da nossa área da estética e continuar evoluindo, assim, trazendo resultados, e como todas, né, profissionais, porque isso faz muita diferença a gente poder trabalhar juntas e ter esses resultados, porque a gente valoriza muito a nossa classe, né, de esteticistas. Então, faz muita diferença isso. Bora pra cima, dona Cindy. Vou esperar esse curso na minha mesa, entendeu? Temos um modo dentro do Fórum Home Care só das profissionais destaques aí que estão, né, também levando esse assunto adiante. Então é uma obrigação de vocês estar com isso na minha mesa daqui a um tempo, tá bom? Perfeito, perfeito, entendido. Deus abençoe e conta comigo sempre. Foi um Beijo, prazer. Beijo. prazer todo meu, Grazi. Tchau, tchau.